Olá, nessa aula nós vamos dar continuidade ao estudo de CSP e eu vou resolver um segundo exemplo usando essa abordagem. Então, o exemplo que eu vou resolver agora, usando o CSP, é o problema das N rainhas, né, que é colocar N rainhas do jogo de xadrez no tabuleiro de modo que nenhuma rainha ataque outra rainha. A gente já olhou um pouco esse exemplo quando falou de heurísticas. Então, para simplificar a nossa vida e eu poder resolver esse problema nessa folha de papel, eu vou considerar o problema só das 4 rainhas. É o problema das 4 rainhas. Que problema é esse? É um problema onde eu tenho um tabuleiro de xadrez de somente 4 por 4. E eu tenho que colocar 4 rainhas, de modo que não haja ataque entre elas. A gente consegue resolver esse problema com busca, evidentemente, mas a abordagem aqui vai ser resolver esse problema como um CSP. E daí a modelagem de busca a gente ganha de graça. Então a gente tem que identificar as variáveis, o domínio e as restrições sobre os valores dessas variáveis. Então se a gente pensar o que a gente quer nesse problema é saber onde cada rainha vai ficar no final, a gente podia imaginar que as variáveis são o lugar das 4 rainhas, né? Ou seja, a variável é um par. Isso dificulta bastante os algoritmos e a modelagem que a gente fez na aula passada. Para isso a gente vai usar uma outra forma de pensar esse problema, e especialmente as variáveis. Ao invés de considerar que eu vou querer saber a linha e coluna de cada rainha, eu vou assumir, e o problema tem essa característica, que na solução final vai existir uma rainha na primeira linha, uma na segunda, uma na terceira e uma na quarta. Eu vou chamar aqui de Q1, Q2, Q3 e Q4 essas rainhas. E que também vão ser as variáveis. Variável Q1, Q2, Q3 e Q4. O domínio dessas variáveis é a coluna aonde essa rainha ficou. Então pode ser valores de 1 a 4. Então se antes eu tinha, né, na modelagem mais inicial, 16 valores possíveis, porque um dos 16 lugares que as rainhas vão poder ficar, nessa modelagem eu tenho somente 4 valores possíveis para cada uma das variáveis. Ou seja, eu diminuo o fator de ramificação de 16 para 4, né? E o que facilita bastante. Assim, a terceira coisa do CSP é as restrições, né? Que valores eu não posso deixar as rainhas terem. Então, por exemplo, 2 rainhas na mesma linha não é possível pela própria definição, como a gente fez, né? Porque só tem uma rainha por linha. Mas pode haver 2 rainhas na mesma coluna, segundo se a gente não colocar restrição. Eu tenho que, então, incluir uma restrição que impeça 2 rainhas de ficarem na mesma coluna. E isso é trivial, elas não podem ter o mesmo valor. Então, Q1, seja lá onde ela vai ficar, mas tem que ser diferente de Q2, diferente de Q3 e diferente de Q4. Né? Ou seja, cada rainha tem que estar numa coluna diferente. Se a gente considerasse unicamente essa restrição, uma solução trivial para esse problema é preencher as rainhas na diagonal principal. A gente não vai ter nenhuma rainha em coluna com outra rainha. Mas a gente também tem que considerar os ataques em diagonal, né? Porque as rainhas elas se movimentam na mesma coluna, na mesma linha e também nas diagonais. Então, como é que a gente poderia escrever essa restrição? Né? Uma rainha aqui e uma aqui não pode. Né? Então, a gente pode dizer da seguinte forma, é a definição um pouco clássica. Então, a diferença entre 2 rainhas, a 1 e a 2, tem que ser diferente do valor da rainha 1 e da rainha 2 para ir
indo de 1 a 4 e para J também de 1 a 4 e diferente de J. Depois vocês podem dar uma brincada com essa forma para ver que ela garante que não hajam ataques em diagonal, né? O número da rainha tem que ser diferente, ou a distância entre duas rainhas tem que ser diferente da distância entre as colunas que elas estão, dito de outra forma. Então, eu tinha um problema, 4 rainhas, fiz a modelagem de CSP, e agora eu vou usar o algoritmo que a gente viu na aula passada, de backtracking, para resolver esse problema, para achar uma solução para o problema das 4 rainhas. Então, naquela modelagem, o estado inicial era um conjunto vazio onde nenhuma variável tem valor. E a primeira geração de sucessores é dar valor para uma das rainhas. Vou pegar a Q1. Então, puxa bem para cá. Rainha 1 pode estar na posição 1. Rainha 1 pode estar na coluna 2. Rainha 1 pode estar na coluna 3. E por último, rainha 1 pode estar na coluna 4. São os 4 sucessores possíveis. A gente, como comentou antes, na aula passada, a gente vai fazer busca em profundidade. Então, vou pegar esse cara mais à esquerda, mais abaixo. Vou dar valor para a rainha 2. Então, esse estado aqui significa a rainha 1 na posição 1 e a rainha 2 na posição 1. Eu vou representar um pouco mais simplisticamente aqui. Pode estar na coluna 2, na 3 ou na 4. Então, a rainha 2 pode ter um desses 4 valores. Bom, por essa restrição aqui, de que todas têm que ter valor diferente, isso aqui é podado. Pela restrição das diagonais, esse aqui também está podado, né? É como se a gente estivesse resolvendo assim, ó. Botamos uma rainha 1, ela está lá, a gente está nesse caminho aqui. E a rainha 2 pode ficar só na posição 3 ou 4. Vou seguir a minha busca por uma solução. A rainha 3, de novo, ela pode ter valor 1, 2, 3 ou 4. Né, são sucessores desse aqui. Essas duas não podem ter o mesmo valor. Também não pode ser 1, por causa de ataque em coluna. A gente está num caminho onde a rainha 2 está ali. A rainha 3 também não pode ficar na posição 2, por diagonal, e nem na 4. Ou seja, nenhum desses valores para a rainha 3 é possível. E aqui vocês vão entender porque que o algoritmo se chama backtracking. Ele não teve solução aqui, vai explorar o próximo que está na lista de abertos, que é esse 4 aqui, ó. Então ele volta, né? Ele faz um backtracking e vai tentar isso aqui. Se aqui para baixo não tiver solução, ele ia fazer backtracking para lá. Ia continuar a solução para lá e assim por diante. Na verdade aqui tem esse. Tem 4 abertos ainda. Esse aqui ele pode ser para a rainha 3. 1, 2, 3 ou 4. Então não está mais aqui, né? Agora a gente está tentando com a rainha 2 naquele lugar. Então, a rainha 3 não pode aqui, nem aqui, nem aqui, só pode na coluna 2. Então esse aqui e esse aqui estão podados. E por fim a rainha 4, que poderia estar em 1, 2, 3 ou 4. E a rainha 3 a gente colocou em 2 aqui, né? A rainha 4 não pode ficar nem aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui. Não tem lugar. Desculpa, para a rainha 4 não tem lugar. Faz backtracking lá para aquele lá de cima. Ou seja, toda essa tentativa de solução que não deu certo, eu vou desenhar de novo aqui do lado, só para ver a nossa próxima... que é tentar colocar a rainha 1 na posição 2. Se a rainha 1 estiver na posição 2, a rainha 2 pode estar na posição 1, 2,
3 e 4. 1 não pode, 2 não pode, 3 não pode, só pode 4. Se a rainha, então, a gente colocou aqui, né? A rainha 3 pode estar potencialmente 1, 2, 3 ou 4. Então, 1 pode, 2 não pode, 3 e 4 também não pode. Então, rainha 3 ficou aqui. E por último, rainha 4, que pode estar na posição 1, 2, 3 ou 4. 1 não pode, 2 não pode, 3 pode, 4 não pode. Ou seja, está aqui a solução. Que é a solução para o problema das 4 rainhas, né? Como colocar elas no tabuleiro de modo que não se ataquem. Então, novamente, né? O caminho que a gente fez, a gente tinha um problema, a gente modelou ele como CSP, e aqui a gente tem algoritmos e transformações que nos dão uma solução, um caminho por busca, né? Esse caminho aqui passa por uma modelagem do problema como um problema de busca, onde existem a definição de estados, inicial e estado final, algoritmos, transições e assim por diante. Existem várias formas de fazer isso, a aula passada a gente viu uma, e existem outras, né? Em especial, existem algumas que permitem que essa busca faça uso de heurísticas e, portanto, seja bastante eficiente. A grande vantagem de usar esse caminho é que as heurísticas definidas para CSP são heurísticas para qualquer CSP, né? Não são heurísticas para um problema, são heurísticas para um CSP. Então, qualquer problema que eu consiga modelar como CSP, eu posso fazer uso dessas heurísticas, né? Então, o objetivo da aula era esse. Muito obrigado pela atenção.